Olá, gente! No canal Felicidade Sempre, sem pressa e sem preguiça, nós, além de conteúdo sobre felicidade, bem-estar e saúde mental, nós vamos conhecer histórias de pessoas que vão falar um pouco sobre a sua construção da jornada da felicidade. E o primeiro entrevistado do quadro Gente que Inspira do nosso canal é uma pessoa que tem a virtude da sabedoria muito presente na vida dela. Portanto, será muito bacana a gente ouvir o que ele tem para nos falar. E, gente, antes de eu convidá-lo para a entrevista, eu solicitei que ele respondesse aí o teste de forças de caráter. E quando eu li o relatório das forças dele, eu pensei, nossa, isso explica a história deste homem. Para quem ainda não fez o teste das forças, inclusive, eu convido para fazê-lo depois da entrevista, obviamente, né? Assim vocês já vão lá nas legendas do nosso vídeo e já podem fazer aí um teste que dura mais ou menos 30 minutos, mas vale muito a pena. Então, preparados? Vamos conhecer hoje? Está comigo hoje o empresário gaúcho, o Claudir Dúlios, que eu tenho o prazer aqui de receber e também de apresentar para vocês. Bom, Claudir, eu sei que nas últimas semanas tu passou por uma situação bem complexa e tu passou a partir disso a se tornar inclusive ainda mais conhecido, não foi? Porque tua casa, enfim, teus empreendimentos, alguns deles foram atingidos pela enchente. Como é que está a tua vida hoje, Claudir? Me conta. Em meu lugar, um prazer. Obrigado, Daniele, por lembrar do meu nome. E eu gostei do teu canal, fala sobre felicidade. A vida, ela foi feita para a gente sermos felizes. Tudo ao estético, ao belo, o ambiente aqui, tudo ajuda, né? E a vida tem que ser leve, não pesada, não tão sofrida, apesar de que a gente às vezes sofre, mas muitas vezes é o interior, é a psique, a mente, né? Então realmente se abateu sobre a minha empresa, sobre toda a região do Vale do Taquari, muitas famílias, muitas empresas, muitas pessoas sofreram muito, né? Mas eu tentei não entrar de corpo e alma no problema e eu me tornar o problema, né? Eu procuro me distanciar. Tá aí o problema. Quais as possíveis soluções? Né? Daí eu me retiro um pouco e começo a olhar de cima. Tem essa saída, tem aquela. Calma, Claudir, que a gente sofre também, né? E eu tenho treinado muito isso e psicologicamente cada vez me reconectar comigo, sabe, né? Que a voz interna, que a intuição, ela sempre, eu diria assim que a alma, o sussurra, ela diz, faz isso, faz aquilo, mas a gente tem que estar numa posição de mais tranquilidade. Se tu vai no estresse, tu te fica nervoso, fica tenso, a vontade de bater, chutar todo mundo, aí tu não escuta a voz interna. Tu vê, gente, não em vão que o Claudir apresenta, das 5 forças de caráter relacionadas à sabedoria, ele tem as 5. Na sua lista das 24 forças, ali no topo, ele tem as 5 forças relacionadas à sabedoria. E assim, Claudir, isso explica muito, porque a primeira força que tu apresenta no teste é a criatividade. Que é o que ele apresentou há pouco. Poxa, tem um problema, eu não vou ser o problema. Eu vou focar no problema para resolver o problema. E esse é um olhar de uma pessoa criativa. O que tu mais apresenta no teste? O senso crítico, ou seja, uma pessoa que gosta de analisar. Terceiro aspecto do teu teste é a curiosidade, ou seja, novas experiências, ideias. O quarto é o humor. E essa é uma coisa que sempre me chamou a atenção em ti. Sim. E o quinto elemento que tu traz também tem a ver com a gratidão, a perspectiva e o amor ao aprendizado. Ou seja, essas 7 forças iniciais, todas elas estão relacionadas à virtude da sabedoria e da transcendência. A transcendência tem a ver com o humor que tu traz na tua natureza. Sim. E também com a gratidão. E eu não tenho dúvida que as tuas forças te trouxeram até aqui. Mas, Claudir, essa ideia da sabedoria, quando tu olha para o Claudir lá pequenininho, ele já tinha esse exercício da curiosidade, da criatividade? Tu se percebe quando criança muito semelhante a hoje, ou tu entende que tu já teve uma evolução assim considerável? Bom, Daniela, muitas palavras bonitas já me esqueci, mas o que eu me vejo grato, eu sempre digo, hoje acho que eu vivo o melhor momento da minha vida, e ontem também, e amanhã eu quero viver melhor.
E talvez por eu não ter nascido, como é que chama, no topo da escada, eu me criei muito na dificuldade, numa colônia onde não tinha água, não tinha luz, não tinha TV, não tinha rádio, não tinha que capinar, não tinha que ajudar na lavoura, tinha que fazer as lidas domésticas desde pequenininho. Eu já tinha que cuidar da minha irmã, que veio logo depois de mim. Eu sou o filho mais velho. Era um trabalho, cuidar, enquanto a mãe tirava o leite das vacas, cuidar da minha irmã. Eu queria jogar bola, era um trabalho. Mas hoje eu não vou dizer dou graças a Deus por ter me criado um pouco na adversidade, e nada mais é muito assim complexo que não possa ser resolvido. E todo problema tem uma saída otimal. E por curiosidade, eu tenho um exemplo, minha mãe fez 92 anos, né? A gente sempre chamava, como a mãe é curiosa, como a mãe é curiosa. Mas eu já estou quase empatando com ela, né? De onde que vem? Por que serve? Desde pequeno, o que eu quero ser na vida? Por que eu estou no mundo? Então eu comecei, ganhei um diploma, agora estudei. Conquistou? Sim, conquistei. 5 anos, fiz 67 anos, conquistei o diploma na linha de psicologia, para entender mais o ser humano, né? Claro, primeiro, se entender a gente é o primordial, né? Senão a gente vive se captar melhor. Então é um conjunto, tudo é meio amarrado, curiosidade, gratidão. Eu dou sempre graças a Deus. Todo ano faço como é que chama? Um balanço do ano que passou. Cara, eu conquistei isso. De saúde foi e aí eu fico sempre. E como se diz, o universo, a dinâmica da vida vai tudo conspirando. Vai conspirando aquilo que tu semeia, aquilo que tu alimenta mais. Então eu tento sempre alimentar. Eu não sou um cara religioso que vai muito na missa, mas eu tenho alguns princípios, né? E quais são esses princípios? É assim, ser sincero, franco, honesto, transparente, verdadeiro mesmo, né? E sempre com respeito ao ser humano, né? Sim. Eu tenho uma facilidade cada vez mais de me colocar no lugar do outro, né? Se eu estivesse no lugar dele, como é que eu faria, né? Aí às vezes muda a perspectiva do outro, porque às vezes o outro fez uma coisa gravíssima, mas se eu me criei numa família de todo mundo xingando, vai tomar, daqui a pouco ele chega na minha empresa, ele fala aquelas mesmas palavras. Ele reproduz. Então, então não foi tão grave. Então eu começo a olhar as coisas sob óticas do outro ser humano. Olha que interessante, né? Tu traz essa força da perspectiva. E a gente aqui nesse canal, o que a gente deseja é sempre olhar o que cada pessoa tem de fortaleza. Porque o julgamento, o olhar crítico, a gente conseguir olhar o outro sob a perspectiva negativa, isso é humano e a gente já faz, sim que a gente queira. Então, nós precisamos treinar esse olhar apreciativo. Por isso eu iniciei essa entrevista hoje, essa nossa conversa, e talvez te gera um pouquinho de constrangimento, né, Claudinho? Porque assim, falar de coisas tão boas da gente não é comum. Alguém já chegou para ti e disse o quão tu é criativo, curioso, tu tem um olhar de uma perspectiva que tu trazia antes, né? De que eu consegui se colocar no lugar do outro com empatia, para que eu não precise julgar o outro, mas compreender essa outra pessoa dentro da sua história, dentro desse contexto. Normalmente a gente não encontra pessoas que falam sobre a nossa potência. E eu realmente desejo que as pessoas que estejam nos assistindo se sintam inspiradas com pessoas, com personalidades, cantores, pessoas comuns, empresários, que sejam. Mas antes de qualquer título, nós somos humanos e nós temos muitas forças. Eu queria compreender na tua história se teve algum momento de um divisor de águas. Tu falava no começo da tua vida com mais adversidade, né? Uma vida que te exigiu ser mais resiliente, entender que precisava de esforço, responsabilidade, talvez não tanto lazer quanto tu gostaria, né? Mas assim, hoje eu te percebo um homem que prioriza lazer, que se cuida, que gosta de viver bem. Qual foi o teu divisor de águas na tua história? Essa pergunta
interessante, não existe a tal momento mudei de vida, né? Foi pequenas coisas, né? Eu tive momentos, hoje já estou com 60 e poucos, né? Quase mais perto de 70, e me sinto mais jovem psicologicamente e fisicamente me sinto super bem do que com 40. Claro que não adianta, com a certa idade, com o tempo alguma a gente coisa vai ganha acontecer. acompanha algumas coisas, mas não existe um divisor. Mas o que realmente me modificou um pouco, eu fiquei mais liberdade, assim, pessoal. Eu criei minha família, tinha minha esposa, depois me separei, não quer dizer que... Mas eu comecei a cultivar boas relações, um estilo de estética ao belo. Tudo que tu faz com carinho, com amor, dá o seu máximo, fica bem, né? Eu procuro ter na minha casa, às vezes eu digo um vaso de flor na feira, uma flor, mas uma flor, o que significa uma flor? Uma flor é, cara, tu não te dá o direito de deixar tudo desarrumado, né? Arrumar a cama de manhã, vamos dizer, pô, tu, empresário, arruma, mas eu gosto de cuidar dos detalhes, isso, esse o que significa isso? Porque se tu deixar ela amarrotada, às vezes já fiz experiência, eu de noite voltava, olhava para ela e disse, cara, a minha vida também foi, o dia foi amarrotado. Aí tu vai, vou ao redor dela, boto mão. Cara, não é o efeito de arrumar, mas é a cultura do ambiente que te faz. E tu faz o ambiente e o ambiente te faz. Mesma coisa no vestir, não precisa vestir uma roupa de grife, mas às vezes custa tão pouco, mas te ajeitar. E é esse conjunto de coisas, né? E de ter um certo humor. Acho que meu pai também sempre tinha uma piadinha assim, típica, simples, e que dava uma risada. Daí, que dá aquela graça para o ambiente, e dá a leveza que a gente tanto quer, né? E isso abre a mente à criatividade, né? Porque eu duvido alguém que tenha sido alguma invenção no estresse, na tensão, né? Sempre digo, em vez de viver na tensão, a gente tem que viver com tesão, tesão no bom sentido. Do prazer, das emoções boas. Vamos ver as coisas... Olha que interessante, né? Porque tu traz na prática o que vários cientistas da felicidade nos apresentam. Tem a professora Bárbara Fredrickson, né, da Universidade dos Estados Unidos, que ela nos traz que são as emoções positivas que nos libertam para a felicidade, para a criatividade, inclusive. O que tu disseste antes, quando a gente está tenso, a gente não conecta, a gente contrai, inclusive, a nossa região cerebral. Quando a gente está feliz, está leve, consegue gargalhar e consegue fazer graça, né? E achar graça das coisas, inclusive tirar tempo para apreciar uma flor, cultivar as relações, o nosso cérebro se amplia. É uma teoria que se chama Broaden and Build, ampliar para construir. E é bem isso que tu disseste. Quanto a gente cultiva as pequenas coisas, né? Faz o dia da gente ficar melhor e a gente se torna, por conta disso, também mais criativo. E o que tu já inventou neste mundo, hein? Porque uma mente criativa, curiosa, que tem humor, que gosta de aprender, né? Com certeza faz entregas incríveis para o mundo. O que eu vou explicar? Tudo que eu faço, eu olho. Ficou bom, mas eu poderia melhorar mais um pouco. Como é que eu vou fazer para chamar a atenção numa vitrine? Mas eu não tenho lojas, né? Tenho 20 e poucas lojas e já tenho 45 anos lojas. As primeiras lojas eu botava o preço no sapatinho, a maioria das lojas não colocava, eu chamava atenção. Eu tinha poucas caixinhas de sapato, aí eu comprei um monte de caixinhas vazias, botava em cima, tudo enchia de sapatos. O cliente que entrava achava, nossa, essa loja é poderosa. Mas na realidade tinha bastante caixinha vazia, né? Eram estratégias. Não custou nada, né? E sempre procuro dizer, cara, o que eu posso melhorar nisso? Mesmo que tá bom, eu sou um eterno insatisfeito, não na tristeza, de poder aprimorar, de poder melhorar.
E aí esse esforço de dizer, o que eu posso fazer? Isso gera criatividade, porque só com criatividade tu consegue melhorar, né? E outra coisa, assim, se tu quer ser um bom líder, uma boa pessoa, tu tem que saber servir bem ao próximo, né? Sabe, tudo que tu faz aqui, mas não é se deitar no chão, não é ter uma humildade, como é que se diz, de freira ou de padre, que tudo respeito, né? Mas uma humildade de não ter soberba, uma humildade de não ser arrogante. E se eu chego na loja, mesmo sendo dono da loja, eu vejo uma coisa suja no chão, eu não tenho vergonha nenhuma de pegar o pano e passar o pano, não me faz, porque desde a origem e por ter me criado com pouco dinheiro, eu percebo também que o dinheiro em si só não é felicidade. Não é a solução Não também, é a né? solução, já eu poderia não precisava mais trabalhar, não vou dizer que sou rico, né? Mas se não precisasse, mas ter um objetivo, ter propósito, ter projeto. E agora, como eu disse, eu não tenho tempo para ficar velho, nem posso, porque estou com a empresa Dulis, tem outra empresa da Doas, tem uma empresa de loteamento, construção. Agora, por sem querer, querendo, sei lá o quê, ganhei 270 mil seguidores, uma hora para outra, um mês, né? Tem uma responsabilidade aí agora de produzir conteúdo de qualidade, né? Isso, para poder ajudar outras pessoas. Acho que a gente está... Para mim, eu não tenho mais uma religião fixa, sou católico, mas acho que a gente ganhou um espírito, um ser, uma alma que entrou e um dia ele vai sair e nós temos que devolver ele bem mais desenvolvido, bem mais leve, solto, né? Mas fazendo coisas simples, não adianta se ajoelhar o dia inteiro e num banco e rezar e depois lá fora não fazer o bem. Então procuro em todas as coisas ser o mais simples, o mais transparente. E eu sou, parece simpático, sou, né? Mas eu não deixo de dizer as coisas que eu acho. Cara, muito bom aqui, muito bom, mas eu percebi que tu podia... muitos dizem, por que tu falou isso? Não precisava ter falado, mas eu procuro falar. Às vezes arrumo uma inimizade, mas eu sou tento ser transparente, sincero e tentar ajudar o próximo, mesmo que às vezes na hora o cara depois diz uma gerente diz, chorei na hora, ela diz, muito obrigado, que eu cresci um monte. Que coisa que boa. As pessoas às vezes, todo mundo é vítima de algo, né? Mas continuar se vitimizando, então eu tento, e é muito forte a pessoa sempre ser vítima de algo, né? Então isso... Ela empodera demais o outro, né, Claudir? Porque ela tira o seu poder e entrega para o outro, para fazer o que quiser. E culpa os outros, menos ela. Eu, ao contrário, digo, cara, o que eu posso fazer para melhorar? É a primeira pergunta, não perguntar, esperar dos outros. Então, isso logo me gera uma responsabilidade, né? E essa responsabilidade me gera também questionamentos. O que eu posso fazer? O que eu devo fazer? Qual é a saída, né? E ao mesmo tempo, quando a gente se empodera e se responsabiliza, a gente consegue de fato fazer uma mudança. Porque não dá para fazer mudança no outro. Não. Quando a gente tem um problema, identifica que há algo ruim aqui. E ao invés, olha que dica interessante que o Claudir nos trouxe agora. Ao invés de culpabilizar o outro, ou responsabilizá-lo sobre algo, o Claudir se questiona e pergunta o que eu posso fazer para melhorar esse momento. Claudir, muitos aprendizados aqui. Tu trouxe uma frase que me chamou a atenção, que tu não tem tempo para ficar velho. Mas tu tem tempo para ser feliz? Tu te considera uma pessoa feliz hoje? Muito, muito. O fato de estar aqui é uma felicidade, porque quantos talvez gostariam de ser chamados, né? Então, por que eu fui chamado? Porque eu fiz talvez um resultado até hoje, né? Mas amanhã eu tenho que produzir. Isso é uma felicidade. Eu vivo cada instante intensamente. Eu não deixo para amanhã. Então é o caminhar, assim, né? Até nem sei bem explicar. É um estado de espírito a felicidade, né? Então eu procuro sempre e não ficar chorando. E mesmo com
tudo que aconteceu contigo, com as 3 lojas que foram invadidas pela água, perdeu o estoque, o centro administrativo ficou todo enlamado, a casa, mesmo assim, há tempo de ser feliz? Sim, porque uns chamam de sorte, mas eu fui naquele bar, o Lodo, claro que eu me emocionei muitas vezes vendo tragédias, falando sobre isso, famílias, pessoas honestas que trabalham a vida toda, chegar em casa de noite e agora não tem mais uma casa, não tem meu banheiro, não tem minha cama, não tem meu Suas chimarrão. coisas, seus E apegos, geralmente é difícil. Mas nós perdemos muita mercadoria. Eu sou pão duro de natureza, mas vi cada casaco sendo para ser vendido a 2.000, 1.800, estavam no bar no Lodo amassado, roupas que eu não, eu sou poupador até, no, mas o que eu dizer? Cara, eu vou ter que achar uma saída. Não, vamos limpar. Os meus filhos falaram, não vamos mais. É 3 vezes e vai vir enchendo diariamente hoje, nesse momento tá de novo. Vou ter que achar uma saída. Achei um prédio, um pavilhão. Eles já gostaram, disseram, mas tem melhor. Achamos outro, mas tem melhor. E aí eu consegui comprar um prédio grande, enorme, que agora nos fustiga a nós sermos maiores, porque tem 3.200 metros, tudo na horizontalidade. A gente veio cada um grande trabalhando, espaço, nós né? vamos ter que crescer. Nós estamos com 20 e poucas lojas, queremos dobrar as lojas em 3 anos, mais ou menos. Aí eu pensei, cara, e agora todo dia alguém me fala, putz, tu comprou, eu tinha comprado, só perda, às vezes a gente perdeu em mercadoria 4, 5 milhões, mas o prédio muito mais, né? Mas a compra daquele prédio, Já valeu? sabe, daí você, toda a perda que eu tive, ganhamos naquela compra. Ou seja, um Isso é problema sempre traz uma oportunidade, é isso? mas tu tem que entrar em ação. Você espera, eu vou esperar quando tiver isso, eu vou esperar quando tiver isso. Mas alguns me falaram que não é bem assim. Aí tu vive a vida dos outros, eu tento viver a minha. Qual é a... Claro, a gente tem que ter um critério interno bom de julgar o que é certo e o que é errado, mas eu não viver tanto do que os outros pensam, porque daí tu não vive a tua vida, tu vive a vida da sociedade. E a vida da sociedade em si, tu vive com medo, né? Então eu procuro não ter medo, assim. Claro, eu sou cauteloso, isso Sim. assim. Tu tens tempo, na verdade, para a tua vida. Isso. É E isso que tu coloca. há pouco eu jantei, almocei. Como é que é a tua vida? Minha vida é meio fora da caixinha, sem muita agenda. Eu vou aqui agora, ontem estou ali, agora hoje eu não sei se vou para cá. Eu vivo onde que alguém me chama. E sempre tem alguém chamando. E sempre tu tem que tomar uma decisão. E cada dia é um dia, né, Claudito? Tu trouxeste muito claro isso para mim aqui, pra gente do canal, que tu vive um dia de cada vez e cada dia tem o seu valor, a sua importância. E eu entendo que o grande problema, muitas vezes, das pessoas é viver na tridimensionalidade da vida, é viver com muito futuro, muito passado, de coisas que já passaram e que já poderia ter esquecido, mas as pessoas vão se alimentando daquele passado e esquecem do único momento que a gente pode atuar, que é o momento presente. E quais são os teus planos, pensando no presente hoje? Tu já tem muitas atividades para fazer, né? O que tu está pensando de fazer da tua vida a partir de hoje? Eu sei que tu estás com os desafios aí, com novos seguidores, né? Sim. Como é que tu projeta? Pois então, é uma boa pergunta. Cara, daí eu estou hoje aprendendo como é que é a sistemática, um podcast, estou aprendendo a fazer postagem, e toda fala eu já percebi, qualquer palavra errada tu pode se lascar feio. Então isso me dá uma adrenalina, a vida é uma adrenalina no bom sentido, não... Outra vez a gente sofre um pouco, né? Aí eu tenho que calcular na balança, é um sofrimento de dor que te bota... Ou do desafio, né? Aquela vontade. Mas eu gosto do desafio, Sim. né? Então tem milhões de desafios, né? Agora eu consegui já o contato de uns outros grandes empresários que eu quero falar com eles e eu procuro sempre me relacionar com pessoas que eu possa aprender. Sou pequenininha, sou metido, sou... E ao mesmo tempo tem muita humildade para aprender. Acho que essa é a grande essa é a lição da vida, né? A gente conseguir ter humildade, se reconhecer, não necessariamente como pequenininho, Sim. mas como uma pessoa, como um ser humano igual aos demais.
mas que tem essa sede por aprender. E é isso que mais me chama a atenção olhando o teu perfil. Essa jovialidade que vem a partir do querer aprender, novas experiências, não ter rotina, como tu mesmo disseste. Hoje eu estou aqui, da manhã eu vou fazer uma outra coisa que eu ainda não sei muito bem, mas hoje eu estou fazendo a minha agenda, amanhã eu tenho uma outra. E me diz, Claudir, diante de tudo isso, tu te considera uma pessoa ansiosa ou como é que tu administra o teu dia? Não, ansioso sim, um pouco, eu estou me acalmando um pouco mais, né, porque daí isso também gera estresse, ansioso, porque eu quero começar uma coisa e já resolver. Eu não vejo a hora, e eu vejo aquela calma, deixa para amanhã, isso eu não tenho muito, eu sou muito... E o que tu está fazendo para combater essa tua ansiedade? Não, eu estou colocando, um dia de cada vez, se eu não resolver hoje, eu vou, mas eu procuro acelerar as coisas, né? Eu vou, para quando? Eu sou determinado, focado. Uma coisa que eu disse, qual é as tuas características? Na época, eu não tinha autoestima, porque isso não é comigo, acho que isso é para os outros. Eu até falo isso porque eu era pobre, não vou dizer que tenho dinheiro, era feio, não vou dizer que sou bonito, era magrinho, não tinha muita... Cara, eu ia nos bailes, as gurias... Nem olhavam para ti, Claudir. Meus amigos ficavam com as gurias mais bonitas e coisa e tal, eu vou ficar mais bonito. Então, o que é? A autoestima, a autoconfiança em si. Eu sei que vou achar uma saída, eu sei que vou conseguir. Então, eu não tenho mais tanto medo dos julgamentos externos dos outros, né? Então, isso me deu... E essa determinação, essa vontade de fazer, essa vontade de resolver, essa vontade de ajudar e levar... Eu acho que eu, como ser humano, eu tenho uma missão também, que eu estudei até para padre, que dá para fazer tanta coisa através da empresa, porque da empresa tu tem um projeto, a pessoa precisa, assim, tu tem que fazer isso, isso, isso. Mas o que? Não, chorinho tu fez com o pai, com a mãe, aqui não tem chorinho. É esse projeto, é essa a responsabilidade, tu assume, daqui a pouco, se a pessoa, tu dá 3 feedback, daí tu sabe, vão te recomendar para a concorrência. Agora, daqui a pouco ela cresce, não tem dinheiro que paga, tu possa fazer crescer outras pessoas. Isso dá um fogo, e esse fogo interno que me chama a vida é essa alma, sabe? Esse nunca teu propósito, né, Claudir? É muito claro aqui. Nunca deixar apagar essa chama interna, e aí tu bota outras pessoas e elas crescem um dia. Nunca me esqueço que tu falou isso. E eu tenho pessoas, até me emociona, que conquistam a sua casa através da minha empresa, o seu carro, vem almoçar lá em casa que eu quero conquistar. Isso não tem dinheiro que paga. Então, agora tem gente que tem muito dinheiro, viaja de iates, aviões e a vida não tem sentido. E para mim, uma época, ela não tinha muito sentido. Hoje ela tem muito mais sentido, porque eu gosto de trabalhar muito com jovens e agora com esse canal, talvez eu consiga despertar, porque todo mundo tem um fogo interno. Essa chama, às vezes, não pode se apagar. Que lindo, gente, olha só. Em outras palavras, né, a gente trabalha isso na felicidade, é uma vida com propósito. Porque a gente pode, sim, ter momentos de prazer, de luxo, com amigos, mas quando a gente não tem propósito, fica vazio. A nossa chama, né, fica apagada e nos apaga igualmente. O ser humano, por natureza, adora receita. Então, vou passar aqui uma receita. Não, calma aí. Não vou passar uma receita, vou passar uma ideia, um modelo de felicidade que foi construído por 3 estudiosos, o professor Tal Ben-Shahar, Maria Sirois e também a Megan McDonald, que inclusive foi minha professora. Um beijo para ela se estiver nos ouvindo. Bom, eles criaram um modelo que são 5 elementos do bem-estar. E eu queria compreender o que desses elementos tu faz, porque a gente já percebe que tu é uma pessoa que tem uma predisposição à felicidade. Tu constrói a felicidade, tu tem intenção de ser feliz, né? Sim. E o primeiro elemento desse modelo de bem-estar, que se chama Inspire, ele é o espiritual, que tem a ver com propósito. E antes nós falávamos, né, sobre a vida que vale a pena ser vivida.
Claudir, a tua vida, pelo que eu compreendi, ela vale a pena ser vivida, não é? E o que é o teu propósito hoje? Então, eu tinha 40 e poucos anos, eu estava razoavelmente bem, eu dizer, cara, a minha vida não tem mais sentido, né? E aí uma pessoa me convidou e conheci a ciência da ontopsicologia, que é uma linha de psicologia, né? Que estuda a psique. O objeto de estudo é mais a mente, porque realmente é aqui que tudo acontece. Tu é aquilo que pensa, tu é aquilo que tu projeta, é aquilo. Então eu comecei a me autoestudar um pouco melhor, que é difícil, Se as conhecer. causas das coisas, né? O que é? Então a gente individuou nessa ciência assim, chama Meneghetti, um é o monitor de deflexão que as pessoas têm, que seria a estrutura complexual que se cria ao longo de uma vida. Começa desde a infância. Vamos dizer, tu vem puro no mundo da vida, que fosse um cérebro, uma alma, um espírito, né? Não tem pecado, não tem julgamento, a criança vai, come o que quer, bota na boca. Depois começa dentro do seio familiar, não que o adulto responsável, geralmente a mãe, diz, não faz isso, tu não vai ser ninguém na vida, não sei o quê, tu é um merda. E aí isso cria estereótipos, cria estruturas. E tem embaixo, vamos dizer de novo, aquele círculo embaixo, uma chama, uma alma, faz isso, faz aquilo. Mas vem na parte de cima, que seria o eu, que é em torno de 25%, 30%, o lógico histórico, né? O lógico que ele que decide fazer ou não fazer. E aí eu comecei a compreender que essa parte de baixo, que nós chamamos lá ensiôntico, que é a alma, que é o espírito, ele tem cada um projeto específico de natureza. Esses dias até fiz uma live assim, botei um monte de grãozinho, de um grão de limão, uma semente de limão, uma semente de laranja do céu, uma semente de laranja de umbigo, são similares, porém a semente da laranja do céu vai ser uma laranja doce. E é o que a gente não está mais vivendo realmente a sua vida. E aí eu comecei a captar e qual é as características dessa alma, desse ensiôntico. Ele é uno, ele só tem um ser a si mesmo. Ele não é cindido, dividido. Depois ele é alegre, ele é belo, ele é criativo, ele é hierárquico, sempre tem que fazer o que é útil, funcional para mim agora e faz identidade comigo, né? Não, justamente é sobre isso, é sobre o propósito, né? Tu trazia aí essa questão de quanto a ontopsicologia transformou a tua vida, especialmente pelo teu autoconhecimento. Isso, e autoconhecimento e a prática, né? E a convivência com pessoas que deram certo e com muitas pessoas. Não existe uma religião ou uma teoria faz isso que tu está salvo, né? Tu tem que praticar. É isso. Então a gente bate a parede na cabeça, volta de novo, mas tem que ter, né, falar assim um pouco, muita humildade consigo mesmo, né? E tu encontraste o teu propósito, tu consegue traduzir ele hoje em trabalho, em ajudar outras pessoas na tua empresa, né? A partir do teu autoconhecimento, foi isso que eu compreendi, né? E como, mas diz, um pequenininho, era um jeito de sair de casa, fui estudar para padre, eu não tenho vergonha nenhuma, até ao contrário, tenho orgulho, aprendi bastante coisa. Mas eu vejo, hoje a gente tem que ser um sacerdócio da na vida de outras pessoas. E cada um ganhou um dom, talvez o meu, tem das parábolas dos dons, né? O Senhor deu 5 e devolveu 12, muito bem, vou te dar mais. Aí um ganhou um dom, meu do Senhor, eu ganhei um dom e guardei ele bonitinho e dou te devolvendo. O Senhor, aquele eu vou te tirar. A quem pouco tem, tudo lhe será tirado. A quem muito produz, mais lhe será dado. Então eu acho que eu consigo transformar, ajudar muitas pessoas e isso é um propósito meu, né? E se tu fizer tudo certinho dentro de um princípio de negócio, também vem dinheiro, gente. Vem a Dinheiro não é abundância. pecado.
Pecado é tu ir mal no negócio, pecado é tu quebrar uma empresa, não conseguir pagar os funcionários, não pagar o imposto, não pagar para o governo, não investir na saúde, porque o governo, todo mundo exige do governo, mas o governo vive também de impostos, né? E aí um grande líder, a sociedade precisa de líderes vencedores, né? E para ser um líder vencedor, tu tem que fazer algumas coisas. E não dá para ser líder de brincadeira, tu pode fazer um outro negócio mal feito, passar a perna num no outro, ganhei rios de dinheiro, mas amanhã depois tu cai da ponte. Tu perde. Então, e eu acredito muito numa empresa, tu pode ajudar muitas pessoas dentro da empresa, porque às vezes dentro de casas não tiveram, dentro da escola também tá tendo difícil ensinar hoje, né? E dentro de uma empresa sadia, empresa com propósitos também. E eleva a vida das pessoas, né? Torna as pessoas melhores. E esse é um dos pontos fundamentais da felicidade. Uma vida com propósito e outros elementos têm a ver com a conexão corpo e mente. Eu queria entender o que o Claudir faz hoje para manter o corpo em equilíbrio com a mente. Tu tira esse tempo, Claudir? Tiro. Na realidade, a gente tem que ser uma dessas estudos também, como é que tu percebe se tu está certo ou errado numa decisão, né? É a percepção organísmica, né? Então, tu tem que prestar atenção por exemplo, há muitos anos atrás, eu era intoxicado, né? Sei lá, me alimentava mal, e hoje, eu não vou dizer que estou 100%, mas estou 100%, assim, né? Porque eu trabalhei muito a alimentação, mas não uma dieta de sofrimento. Restritiva, né? E aí tu consegue decidir, porque a mente só vive dentro de um corpo são. Ou se tiver e um corpo são também tem que ter as duas coisas, né? Então, parece que tudo eu tinha problema de pressão alta, tinha problema de ansiedade, que eu tenho pouco, mas tomava comprimido, tomava 3, 4 comprimidos. Hoje eu não tomo mais nenhum, graças a Deus. Espero que incrível. não falar demais também para continuar assim, né? Mas o corpo e a mente é uma coisa. É uma única coisa. Em relação, então, tu faz atividade física, tu te alimenta ok, tu tem noites de sono de 7, 8 horas, tu costuma fazer isso? Eu procuro dormir bastante. Eu tenho algumas regras que eu tinha que ir dormir mais cedo. Eu não vou, e aí isso me prejudica, mas jogo futebol quartas à tarde, eu gosto de driblar, eu sempre digo os velhos, meus filhos falam, pai, mas tu fala sempre dos velhos. Claro, eles são os velhos, né? Eu não sou velho, né? Eu não me julgo velho. Porque tu não enxerga, né? A gente enxerga o outro sempre. Eu sempre vivo como jovem ainda, né? E eu acho que esse espírito jovem também é uma... Claro que a gente não pode se enganar o corpo, né? Mas o espírito jovem, a jovialidade, e tem tantos jovens hoje com 30 anos que são senilidade precoce, que são velhos cedos, porque eu começo a relativizar muita coisa. Pode ser, mas numa época eu tinha muitas crenças muito firmes. Não, porque é assim que tem que ser assim, se não for assim... como é que diz? Tem que flexibilizar um pouco com certeza. E entender ideologicamente, politicamente, então no Brasil e no mundo todo. Essa tu é polarização, um lado, tu é do outro, e se não for, tu é vagabundo, tu é isso. Existe um meio termo, né? Termo. Existe um meio termo. Então, essas coisas me ajudaram. Apesar de eu ter uma personalidade forte, eu não nego, sim, né? A gente tem convicções, e essas convicções a gente tem que cuidar muito. São baseadas, a tua verdade pode não ser a minha, mas onde que é baseado na minha verdade? E alguns critérios que eu tenho interno. E de onde que vieram esses critérios? São crenças de infância, que sempre foi assim, tem que ser assim. Daí eu comecei a repensar um pouco, não ser mais tão duro. Eu me cobrava muito, né? Me julgo muito, me cobro muito, se não dá certo. Então estou começando a
Dar uma pausa, acalmar um pouquinho os julgamentos. Falar... às vezes eu faço reuniões comigo mesmo, né? Só, Claudir, e aí, como é que nós estamos? Porque, na verdade, a gente são duas pessoas. Como é que acontece essa reunião aí contigo mesmo? Me conta um pouquinho. Um dia aviso um storyzinho, hoje eu ia jantar com meus amigos, mas eu sei, isso é outra coisa. A gente vai, às vezes, na mesma janta, mesmos amigos, a mesma piada. O cara diz lá, vai contar a piada, já sabe até a piada. Até a ordem das piadas. Então, eu procurei evitar, de vez em quando. Hoje eu vou fazer uma janta, convidei um cara. O cara é o outro Claudir. Nós vamos ter uma reunião, né? E como é que é essa reunião? É uma análise diária. Como é que foi teu dia? Foi bom ali, mas ali nós pisamos na bola, né? É verdade. Então, eu diria assim, talvez seja uma conversa com Deus, né? Porque o outro bom é o espírito superior. Ele sempre te indica o caminho, mas tu tem que dar um tempo ao escutar. Porque a voz interna, ela te fala. Mas se tu vive, sabe, e é difícil com celular, com tanto barulho, crianças, né? Também, às vezes eu tive 3 filhos grandes, bacanas, né? Então eu procuro me escutar, né? E fazer um ambiente junto à natureza, à água, o rio, às vezes olhar uma árvore, olhar uma flor, eu procuro ter... E ter o teu tempo. Meu tempo, Apesar de eu ser extremamente sociável, né? Mas de vez em quando eu... E cair fora quando vê que, cara, desse grupo já deu, né? Isso aí, são as nossas escolhas, né, Claudir? E esse é um dos elementos. A gente falou aqui no elemento do propósito, uma vida que vale a pena. O segundo elemento, então, é do corpo e da mente, que tu disse que tu trabalha muito com o teu corpo, alimentação, enfim, para ser uma pessoa não intoxicada, né? Mas estando uma pessoa livre e pronta para o mundo. E não intoxicar a mente também. E não intoxicar a mente, perfeito. Terceiro elemento é o intelectual, é uma vida que aberta a novidades, experiências. E isso eu nem vou te perguntar, porque eu sei que a tua vida ao natural é assim, especialmente porque as tuas forças de caráter são essa, da curiosidade, da abertura a novas experiências, a ter uma ideia e repensar essa ideia, porque às vezes uma ideia é ok, mas depois de um tempo ela não faz mais sentido. Me parece que para ti está tudo bem. Tudo é. O quarto elemento do bem-estar e da felicidade, a gente chama... Esse quarto elemento meu Deus, agora esqueci. Ok. São relacionamentos positivos, do Spire, né? Tu falavas antes ali que tu cultivas relações, né? Tu é um homem sociável, precisa de gente, né? Mas como é que tu faz a seleção dessas pessoas para que elas, de fato, sejam pessoas que venham te contribuir na vida, né? E tu também ser uma pessoa que venha contribuir na vida delas. Sim. Como eu falei, às vezes... principalmente os homens, tem um grupo de janta das terças ou de quartas, ou de futebol, e daí eu vejo, a mesma piada, a mesma janta, a mesma conversa, não. Daí, cara, eu posso conhecer um empresário assim, um outro grupo, eu sou pequenininho, mas sou metido, tá? E aí tem jantas que é proibido falar de negócios. Não, então eu estou fora, né? Porque eu gosto de negócio, porque acho que a vida sempre é um negócio, a vida sempre é uma venda, saber vender, mesmo que seja médico, dentista, vender o terreno, vender uma casa e falar de um negócio. Mas tu viu um negócio tal, deu muito certo. Que negócio foi esse? Sei lá, às vezes eu vi uma blogueira, tá famosa, esposa de um cantor, filho do cantor Virgínio, né? Que ela vendeu, mas como é que ela faz? Aí eu fui assistir umas lives dela, vendendo cremes, perfumes, eu estou fazendo propaganda para ela, né? Mas tem que admirar, tem que perceber quem está vencendo, como é que faz para vencer. E Claudir, esse inclusive é o propósito desse canal, é as pessoas se inspirarem em outras pessoas. Isso. É a gente encontrar a nossa fórmula de felicidade. De entender o que uma pessoa, o que ele está fazendo, o que está funcionando, né? E a gente usar a nossa curiosidade ao nosso favor. Para encerrar, e assim, a gente trabalhou aqui os 5 elementos, então propósito, a vida que vale a pena ser vivida, os relacionamentos positivos, as emoções é um ponto importante, aí traz muita questão da tua resiliência, né? A tua positividade em relação à vida. Mas eu queria agora, para a gente encerrar esse momento, que tu me disseste assim,
Se os teus netos chegassem aqui hoje e tu fosse um sábio, né? E tu tivesse assim, condições de avaliar o tempo vivido, e eles te perguntassem, vovô, o que eu devo fazer? Que jornada eu devo percorrer para ser feliz? E qual é o teu conselho? Uma pergunta simples como essa. Mas muito, muito profunda, muito difícil. Eu rapidamente li e hoje me chamou muita atenção essa pergunta. Parabéns, Gabriel. Assim, porque seria para eles e para muitos jovens, né? E olhando um pouco para trás, assim, né? Então, as maiores felicidades que eu tive, assim, às vezes quando eu era pequeno, tinha tão pouca coisa, né? Eu olho meus netos e muitos devem olhar para os netos, filhos deles, às vezes eu não chego na vez de dar um presentinho, o que eu vou comprar de presente? Aí eu olho, tem uma sala cheia de coisinha, de montar disso e aquilo, acho que é um pouco... Eles não têm culpa, meu lugar. Mas viver uma vida mais simples, né? Mais pé no chão, até se puder, quanto mais andar pé descalço. Eu ia viver junto à natureza. Eu disse para o meu neto, viver um dia, ou minha neta, um dia com o vô, como é que é o dia a dia do vô, para aprender a convivência e mostrar as coisas boas também. Só, viu, ali é um perigo na vida, né? Viver simples, pé no chão. Eu vejo muito essas redes sociais e todo mundo beijinho, e a vida não é a vida real, da vida da internet, esse mundo produzido, digital, né? Então viver um mundo mais simples. Né? Eu gostei da sua expressão, um mundo mais pé no chão, né? Mais em contato com a natureza. E que lindo que a gente perceba essa simplicidade na vida da gente, no dia a dia, e quem sabe as nossas crianças, nossos filhos, nossos netos nos deem também a oportunidade de evoluir com o pé no chão. Né? Claudir, o canal se chama Felicidade Sempre, no sentido de felicidade sem pressa e sem preguiça. Esse é um dos meus mantras, porque assim, sempre no sentido da gente ter uma felicidade constante, serena, né? Que a gente não fique na correria, se atropelando, mas entendendo que é para viver esse momento presente. Eu gostaria que tu me dissesse no final, a felicidade para mim, para ti, né? Ela precisa tirar o quê? É sem o quê? Para mim é sem pressa e sem preguiça. Para ti, felicidade não combina com o quê? Felicidade sem o quê? Essa tua expressão, sem preguiça, é muito bom, porque a assídia, essa é a minha palavra, eu aprendi na aula lá, que é a preguiça, né? A felicidade é um bem-estar de espírito, né? Então, cuidar o teu espírito, né? Tu pode ter tudo e alguma coisa te cobra interna. Mas não sei o quê, ter inveja dos outros. Não tem inveja de ninguém, ao contrário. Que bom, que bom. Treina isso. Porque se ele conseguiu, que coisa boa, talvez. Então aí tu já, porque tu é aquilo que tu pensa, né? E aí tu falasse um pouco da emoção, né? São imagens que geram. Eu estudei bastante sobre tudo vem de uma imagem, né? Uma imagem a gente coloca interioriza, vê uma imagem e ela gera uma emoção. Então cuida com os teus pensamentos, né? Porque tu é aquilo que esses pensamentos vazios e eles é tipo um vírus, que eu falei, essa estrutura de complexos, eles sugerem, até na Bíblia se fala, Adão e Eva viviam no paraíso e uma hora se submeteram a não obedecer ao grande Deus e viveram num complexo de culpa, de medo, de sujeira, de sofrimento. Então tem muito a ver com isso. Cuidar das emoções que rodam dentro de ti. E aí fazer a apreensão. Sai fora. Porque a gente tem facilidade de ter pensamentos não construtivos, né? Sabe que eu, te ouvindo, que eu consegui concluir, eu não sei se eu consegui chegar na tua linha de raciocínio. Às vezes eu não consigo expressar também o que eu sinto. E a gente tem que usar o que a gente tem de melhor. Tu traz em muitas palavras o que parece que para mim
Porque para mim é sem pressa e sem preguiça a felicidade, ela é constante. E tu trouxeste uma emoção que é a inveja. E talvez a gente pudesse dizer que a felicidade é sem inveja, porque tu é uma pessoa que te inspira nas outras pessoas. Né? Então tu busca novos conhecimentos, novas ideias, e tu quer saber aquilo que a pessoa fez para tu te inspirar e não invejar. Podemos dizer que a felicidade para o Claudir Dúlios é a felicidade sem inveja? Também. Eu sem inveja e tentar copiar o que deu certo para os outros, né? No sentido, como inspiração e tentar conviver com pessoas que vencem, no sentido econômico, que o resultado mostra se a pessoa está bem ou não está. Tem pessoas que parecem felizes, mas estão sempre quebradas. Alguma coisa não está funcionando também, né? Não quer dizer que economicamente, mas é um conjunto de coisas, né? Felicidade. Felicidade com inspiração. Com inspiração. Com inspiração. É que eu trago o elemento negativo, porque assim, a gente conecta no negativo, né? Então, felicidade sem inveja e com inspiração. Com inspiração. E essa, então, é a mensagem que o Claudir Dúlios quer nos passar. Claudir, muito obrigada. Foi muito gostoso, assim, trocar as ideias contigo. Sentir a tua energia empreendedora, uma energia com muita vitalidade. Vamos lá, o canal de felicidade sempre, a nossa intenção é sempre trazer a fortaleza das pessoas. Todos nós erramos, temos defeitos, e a gente não está aqui hoje para colocar aqui os defeitos do Claudir, até porque sempre temos uma listinha. Eu vou dizer por mim, sempre tem uma listinha bem grande, né? Mas a nossa intenção é a gente treinar a nossa mente para a gente apreciar, para a gente se inspirar. E por conta disso, a gente com certeza vai ser uma pessoa muito mais feliz. Muito obrigada pela audiência, gente. Até mais. Obrigada, Claudir. Eu agradeço, um beijo, um abraço a todos. Muito obrigado, parabéns por esse programa. Felicidade sempre. Acho que a gente tem que ir em busca disso, porque senão a vida não tem sentido. É verdade. Viver na tristeza, a gente veio para ser bem. Veio para viver. Os animais, por exemplo, eles vivem, não é para ficar doente, não é para ficar... Viver bem, plenos, felizes, né? Claudir, obrigada. Olha, muito legal. Muito obrigada aí.